Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui, o Speaker Professor. Hoje a gente vai começar uma nova parte aqui, que é a parte de classificação e seleção de aços. Hoje, então, a gente vai ter uma aula de introdução sobre esse tema. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha aqui o canal para deixar um like nesse vídeo, que me ajuda bastante aqui para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E caso você tenha chegado aqui agora, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixa o like, que não custa nada. Bom, hoje a gente vai começar aqui a nossa aula falando aqui de classificação e seleção de aços de uma maneira geral, né? A gente falou diversas propriedades dos aços, a gente já viu partes de microestrutura, como os elementos de liga influenciam eles, a gente vai ver como que a gente designa esses aços, né? Como que a gente classifica eles por tipo, por aplicação e como que a gente consegue definir também esses aços. De uma maneira geral, os aços aqui eles são ligas com até 2% de carbono, né? A gente já devia ter, a gente já falou isso algumas vezes durante o curso, quando a gente tem aqui o diagrama ferro-carbono, considerando que a gente tem só ferro e carbono como um sistema, eu tenho que até aproximadamente aqui 2,14 por cento de carbono, eu tenho designado o que é aço. A partir de 2,4%, eu tenho designado aqui o que eu chamo de ferro fundido. Na prática, a gente vai ver, quando a gente estiver falando de aplicação de aço de uma maneira geral, dificilmente a gente utiliza aqui aços com mais de, sei lá, 1,2 a 1,3% de carbono. Você pode até achar algumas aplicações com uma quantidade um pouquinho mais elevada de carbono, mas a maior parte da aplicação de aços, principalmente falando de aços mais estruturais, que são os mais utilizados, eles utilizam aço ali baixo e médio carbono, né? O aço aqui ele ainda pode conter outros elementos de liga, tal como cromo, manganês, silício, molibdênio, vanádio, nióbio, tungstênio, titânio e níquel e outros elementos, né? Esses aqui são os principais elementos de liga que a gente tem de forma geral. E por que que o aço, a gente estuda tanto sobre eles e por que que ele é tão utilizado e por que ele é tão importante, né? Quando a gente vai ali avaliar qual é o custo de se produzir aço, por exemplo, principalmente em comparação a outros metais, o custo dele é bem menor do que outras ligas, de maneira geral, né? Principalmente os aços ali ao carbono. E quando a gente vai olhar, né, por conta disso, né, obviamente, que por conta dessa característica do preço baixo, mais as propriedades que ele apresenta, o valor ali estimado de produção, ou seja, aquele mercado do aço em escala global, ele é muito elevado. Nesse gráfico aqui, a gente consegue comparar, né, aqui o valor estimado da produção mundial em bilhões, e aqui eu tenho os tipos de materiais básicos. Então, aqui, em termos de bilhões de dólares, a gente vê que o aço ele tem uma proporção aqui próximo, né, de 200 bilhões de dólares, e o segundo material aqui de construção, né, de engenharia que a gente tem vê na lista, que está praticamente a metade, é o cimento, né, que a parte de construção civil utiliza bastante. E ele é praticamente metade, né? Então, a gente vê aqui o tamanho do mercado que é, o tamanho da importância que são os aços, de maneira geral, em escala global. E o segundo elemento aqui, que é o segundo metal mais utilizado, é o alumínio. O alumínio ele é menos de um quarto ali de movimentação em termos de mercado em comparação ao aço, né? Que é o gráfico ele tem aqui o valor da produção mundial em dólares americanos em 2000, né? Provavelmente isso aqui alterou um pouquinho, mas eu imagino até que a proporção seja parecida, né? O valor monetário deve ter aumentado, mas ali para a gente ter uma noção de escala, de proporção, ele continua. Então, beleza, a gente já está vendo aqui a importância do aço de uma maneira geral para a economia global. E quando a gente está falando aqui de classificação dos aços para aplicação de maneira geral, ela não obedece um único critério, né? Quando a gente vai ver também nas próximas aulas que a gente tem diversas classificações quando a gente está falando de ácidos. A gente tem aqui classificação que vai considerar a composição química, a gente tem aqui classificação, por exemplo, por processamento, por microestrutura, né? Ah, eu tenho um ácido inoxidável martensítico, esse outro aqui é um inoxidável austenítico. Então, eu estou considerando ali qual é a estrutura do meu material, como ele foi processado, né? Qual aplicação que ele se destina. Isso aqui é um aço para mola, isso aqui é um aço para trilho, né? Tem diversas classificações. A gente vai ver aqui nas próximas aulas as principais classificações, as principais seleções que os aços vão estar sendo separados. E a gente tem aqui ainda, né, só para não esquecer de falar, de acordo também com as propriedades, né? Eu tenho um aço de alta resistência a baixa liga, né? A gente vai ver que são todas elas classificações que costumam aparecer no dia a dia ali de quem faz a seleção
de aço. E, dito isso, né, aqui a gente já tem aqui alguns principais grupos de aços nas classificações dos sistemas normativos mais comuns, né? A gente tem aqui que diferentes tipos de aços, eles frequentemente são encontrados aqui na literatura em termos de aços ao carbono. Aqui a gente está vendo no primeiro grupo, que é o aço ao carbono. Aço carbono, basicamente, é um aço que ele tem só ferro e carbono como principal elemento de liga. Obviamente, pode ter um elemento residual ali de ouro, mas a gente chama de aço ao carbono quando ele tem esse elemento residual muito bem controlado. A gente tem aqui o aço para ferramentas, né? Aqui tem a classe de aço para ferramentas, ó. Aqui já tem alguns exemplos, como a gente diz de aço para ferramenta. Um aço para trabalho a quente, aí a gente chama um aço ASIH. Esse H aqui é porque ele está sendo designado para trabalho a quente, por exemplo, ele vem de hot. Aço resistente ao choque, né? Aí tem um S na designação. Aço para trabalho a frio, aí eu tenho diversas letras que eu vou utilizando eles ali nessa parte. A gente tem aço para molde plástico, aços rápidos. Aí aqui a gente tem aços para construção mecânica. Aí, o foco aqui são aços que são classificados para algum tipo de construção mecânica. Aí vai para beneficiamento, para mola, rolamento, cimentação, infiltração e tudo mais, né? Aí, dentro desse grupo aqui, a gente vai ter diversos tipos de aços especificamente para essas aplicações. E tem aqui também os aços inoxidáveis, né, que são os aços que eles têm maior resistência à corrosão, aí eles já podem ser classificados ali dentro em ferríticos, austeníticos, duplex, endurecíveis por precipitação e martensíticos, né? E dentro de, quase como comento, né, os aços de alta resistência e baixa liga também é uma classe, a gente vai ver de forma mais específica nas próximas aulas boa parte dessas classes aqui, como que a gente vai dividindo. E como que eu vou aqui, de maneira geral, independente, né, de qual classificação que eu estou fazendo, como eu vou avaliar ali um aço. O aço, ele normalmente vai ter a composição química dele, né? De maneira geral, ele sempre vai ter ali uma quantidade de carbono ou algum tipo de elemento que liga ou não, a depender da aplicação, né? E a depender também do processamento, eu vou alterar qual é o tipo de estrutura, né? Eu posso ter aqui, a gente já viu diversas aulas, eu posso ter um aço aqui, né? Eu já vou adiantar um aço 1080, que é um aço alto carbono, que a depender aqui do meu tipo de processamento, eu vou ter um tipo de microestrutura diferente, né? Se eu faço um resfriamento lento, faço um recozimento, eu posso ter uma estrutura perlítica, praticamente. Mas aí, se eu faço um tratamento térmico, eu posso ter uma estrutura martensítica ou bainítica. Então, isso aqui vai afetar totalmente a minha microestrutura. E por que isso é importante? Porque é a minha microestrutura que vai determinar quais são as propriedades daquele aço e, por conseguinte, eu vou ter ali a aplicação. Então, é sempre importante a gente entender a influência aqui da composição química do processamento na microestrutura que vai influenciar depois nos finalmente as aplicações, né? Então, a gente tem classificação aqui que vai depender da composição química, a gente tem classificação aqui que vai depender do processamento, né? E tem classificação aqui que vai depender da propriedade e também até da aplicação, né? Mas, no final das contas, a gente entendendo, né, como que a composição química, o processamento afeta a microestrutura, quando a gente está selecionando um aço com uma determinada aplicação, fica tudo muito mais fácil. Bom, dito isso, vamos aqui olhar uma parte bem introdutória de como a gente utiliza para classificar aços de maneira geral. A gente tem essas siglas aqui, né? A gente tem esse YY, o A, o XX e o B. Quando a gente vai falar, esse aqui é um aço mil e tanto, esse aqui é um aço 14, não sei o que lá. Essa designação aqui, utilizada aqui pela a ESI e a SAI, ela tem aqui a sigla YY. O que que essa sigla YY diz? Qual é o tipo de aço? Por exemplo, se eu tenho um aço ao carbono, a gente vai ver que eu uso a sigla 10. Ao manganês, eu vou usar outro tipo de sigla. Ao cromo, outro tipo de sigla, né? Deixa eu até botar aqui o próximo ponto, que a gente já consegue ver isso aqui, ó, nessa tabela, né? A lista das principais denominações aqui da normativa ABNT, AISI e SAI. Aí, por exemplo, aço ao carbono, eu já vi aqui que era 10. Então, a minha chave numérica vai começar com 10. Quando eu estou falando de aço a carbono, se ele for ressulfurado é 11, se ele for ressulfurado e refosforizado é 12. Aí eu tenho aqui uma letra A, que ela pode vir aqui antes desses dois XX, quando eu tenho algum tipo de elemento de liga especial. Então, quando eu tenho ali algum tipo de elemento de liga especial, eu boto essa letra antes. Por exemplo, eu tenho aqui aço ao boro. O aço ao boro, eu vou ter, se eu tenho um aço ao carbono com adição de boro, eu posso colocar aqui o 10, aí eu coloco o B, e depois eu coloco o XX. O que que esse XX ele é? O XX representa o percentual de carbono contido no aço vezes 100. Então, vamos lá. Se eu tenho um aço aqui que ele é 1010, por exemplo, então esse aqui eu sei que ele é um aço ao carbono, que é aço carbono,
E ele tem aqui 0,1% de carbono, né? Porque se eu multiplicar aqui, se eu dividir isso aqui, se eu multiplicar, na verdade, isso aqui por 100, o 0,1 vai virar quem? Vai virar 10, né? Que é exatamente esse 10 aqui. E se eu estou multiplicando isso aqui por 100 e vai virar 10, significa que eu tenho 0,1% de carbono, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui agora, de um ácido, por exemplo, com alguma adição de elementos de liga, em pequena quantidade, né? Esses ácidos aqui são os ácidos que a gente chama aqui, em geral, que eles são baixa liga, ou são os ácidos ligados, né? Que ele tem uma pequena quantidade de elementos de liga. Se eu venho, por exemplo, aqui e começo a adicionar níquel, no meu aço, eu vou chegar aqui para uma outra classificação, da minha normativa. Por exemplo, o níquel aqui, eu vou ter que começar um aço com 23. Então, se eu tenho, por exemplo, um aço 23, 20, o que que significa? O 23 significa que eu estou adicionando aqui níquel em quantidade até de 3,5%. E esse 20 aqui, ele significa que eu tenho 0,2% de carbono. Vamos continuar aqui com outros exemplos, né? Aqui agora eu estou adicionando aço níquel cromo. Se eu estou aqui com aço níquel e cromo, eu tenho aqui, por exemplo, até 1,25% de níquel e 0,65%, né? Entre 0,65% e 0,8% de cromo. A minha designação vai ser 31. Então, se eu tenho um aço 31,40, o que isso significa? Que eu tenho aqui, né, por conta desse 31, aproximadamente 1,25% de níquel e 0,65% de cromo, e o meu 40 aqui, o que significa que eu tenho 0,4% de carbono. E assim a gente vai seguindo, a gente vai mudando, né? Obviamente vocês não precisam decorar isso, só as principais classes. A gente tem uma classe aqui de aço, por exemplo, que é o aço níquel, cromo, molibdênio, que são aços muito especiais. A gente vai ver depois que são os aços de alta resistência, baixa liga, são aqui da classe 43XX. Essa classe 43XX, o 43, ele significa que eu tenho essa quantidade de níquel, cromo e molibdênio. Aqui, aí o XX vai ser o carbono. Se é 4340, que é um ácido muito conhecido, significa que ele tem 0,4% de carbono. E esse 43 aqui significa que eu tenho níquel, cromo e molibdênio. E por aí vai, gente. Aí eu tenho diversos tipos de aço e assim vai. E se eu tenho mais de 1% de carbono, você tem, sei lá, eu quero um aço com 1,2% de carbono. Como que eu represento? Isso aqui vai ser um aço 10, 2, 0. 10, 120. Por quê? Né? Porque eu tenho 1,2, se eu pego e multiplico isso aqui por 100, isso aqui vai virar o quê? 120, né? Deixa eu pagar aqui. Eu botei 10 na frente, 120. Então, 120 aqui é a minha classificação de carbono. O 10 significa que é só aço ao carbono. Então, de maneira geral, é assim que a gente pode classificar os aços. Aqui, eu ainda posso ter na frente do meu aço um valor aqui B, né, que a gente coloca na frente desse, né? Se eu tenho um aço que ele tem essa designação ali, que é 43. Aí aqui na frente eu vou pegar e vou colocar uma letra B, né? Não necessariamente a B, vai depender de qual tipo de tratamento a gente está falando. Ali, principalmente, utiliza isso para usar as ferramentas. Aí, a depender do tipo de tratamento que foi realizado, qual é a aplicação dele, eu posso adicionar uma letra na frente dessa questão aqui que está correlacionada à composição, e essa letra aqui na frente eu vou colocar correlacionada qual é o tipo de processamento ali que eu realizei naquele aço. Então, gente, de forma geral, é isso aqui, né? Só uma observação importante que a gente tem outras normas, uma norma importante é a alemã, e a gente pode fazer uma equivalência entre elas, né? A ABNT, por exemplo, é 1008, que é o 0,08% de carbono. Na ABNT a gente chama de 1008, ou vamos falar aqui, ó, 1020. A norma DIN, a gente vai chamar ela de DIN C20, né? O C aqui é correlacionado ao carbono e o 20 é correlacionado ali à quantidade daquele elemento. Aí um aço aqui, por exemplo, 4130 ou 4140, né? Aí, aqui no 41, quem que era o meu aço 41? Era um aço cromo molibdênio. Então, como quem está sendo representado ali pelo 41? É o cromo e o molibdênio, né? Que é o equivalente ali dessa designação 41 quando a gente estava olhando aqui nessa outra linha. E esse 4 aqui é quem? Esse 4 aqui é a minha quantidade de carbono, 0,4% de carbono. Então, a gente pode fazer essa associação entre uma norma, por exemplo, a SAI, com outras normas também utilizadas, como, por exemplo, a gente tem a DIN.
Bom, gente, a parte inicial é isso. A gente vai ver bastante ainda sobre classificação e seleção de aços. Nessa aula a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gosta aqui do conteúdo produzido e quer ter acesso a conteúdo exclusivo ainda, lembre de dar uma olhada no nosso programa de membros. A partir de R$ 5, baratinho, você consegue apoiar o canal e ter acesso a conteúdo só para membros aqui do canal. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.